Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós nos alegramos de celebrar a nossa santa conterrânea, Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, que no início do século XX, na imensa necessidade dos pobres de Salvador, se dedicou e fundou uma obra imensa que até hoje tanto bem faz para os pobres ali da Bahia. Um testemunho de uma vida doada, comparada à Madre Teresa de Calcutá do nosso Brasil. O Brasil é uma terra de santidade, com tantos santos. Sabe que o Brasil é uma das nações que tem mais santos canonizados e tantos outros em processo de beatificação, de canonização. Uma curiosidade também é que muitos dos atuais santos da igreja recém-canonizados fizeram um milagre no Brasil que levou-os à beatificação, à canonização. Agradeçamos a Deus por este testemunho de vida de santidade de Santa Dulce dos Pobres. Hoje nós temos do profeta Ezequiel um texto muito significativo sobre o aspecto da responsabilidade pessoal. Porque o povo de Israel, ele dizia um provérbio assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados, no sentido que eles estavam sofrendo aquele momento da história da deportação para a Babilônia por causa do pecado das gerações passadas. E isso, algumas pessoas de novo começam a pensar assim. Já o Antigo Testamento, do livro de Ezequiel, o profeta vai dizer assim, da responsabilidade pessoal pelos próprios pecados. Assim vai dizer que o Senhor vai dizer ao profeta: que provérbio é este que andais repetindo em Israel? Juro por minha vida, oráculo do Senhor, já não haverá quem repita este provérbio. O provérbio é justo aquele que eu já citei: os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram embotados. Todas as vidas me pertencem. Aquele que pecar é que deve morrer. Se um homem é justo e pratica o direito e a justiça, não participa de refeições rituais e vai elencar diversos pecados, se vive conforme as minhas leis e guarda os meus preceitos, praticando-os fielmente, tal homem é justo e com certeza viverá. Ou seja, que não pode acontecer aquilo que o povo está dizendo, que estão sofrendo por causa do pecado das gerações passadas. Com isso, a pessoa tira a própria responsabilidade. Não é ela que tem que fazer o caminho de conversão, porque foram as gerações passadas que erraram. E isso era difuso no meio do povo de Israel. E vai dizer assim: olha, se este homem justo tiver um filho violento, este filho é responsável pela sua própria morte. Ou seja, que Deus é o Deus da vida, mas que cada um assume a responsabilidade pelos próprios atos. Se alguém decide dizer não a Deus e viver numa vida de pecado, numa vida de morte, é ele que é responsável e não pode culpar a outras pessoas. Quantas vezes eu encontrei no confessionário aqueles pais que confessam até o pecado dos filhos porque se sentem culpados. E eu tenho que dizer: não, o teu filho tem uma responsabilidade pessoal, ele que deve responder pelas suas próprias culpas. Arrependei-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões. É isso que importa para o povo de Israel e para nós. Nós que devemos fazer o caminho pessoal de conversão e identificar na nossa história tantos sofrimentos que são causados porque nós dizemos não a Deus, porque nós nos enfiamos numa vida de pecado. Criai para vós um coração novo e um espírito novo, pois eu não sinto prazer na morte de ninguém. Dizer que aquilo que se difunde sempre mais dos pecados das gerações passadas e que nós ficamos aqui sofrendo porque as nossas gerações passadas cometeram um erro, é tirar a nossa própria responsabilidade e transferir para Deus uma imagem perversa de um Deus que fica nos punindo por causa das gerações passadas que pecaram. Assumamos a responsabilidade no nosso caminho de conversão. Só assim a graça de Deus é frutuosa na nossa vida. Nós rezamos com o Salmo 50 porque na oração, na primeira leitura, tem uma advertência: criai para vós um coração novo e um espírito novo. E o Salmo 50
vai começar justamente assim: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Aquilo que Deus recomenda se torna uma oração no Salmo. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o espírito generoso. A alegria de quem é perdoado, de quem sente que, apesar dos desmantelos da própria vida, Deus continua a apostar na nossa humanidade, continua a nos amar. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis o coração arrependido, porque o salmista vai dizer assim: pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta o holocausto rejeitais, porque o verdadeiro sacrifício é aquele de um caminho sincero de conversão. Na aclamação ao Evangelho de hoje: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos. E isso precede o texto do Evangelho, que vai mais uma vez colocar Jesus em relação às crianças. Já da última vez, quando contemplamos este encontro de Jesus com as crianças, eu lhes dizia que a criança da sociedade de Jesus, da sociedade de Israel, valia pouco. Essa sociedade de quem era dominada, para quem era feita, pensada para os homens. Então, as mulheres, as crianças, não tinham valor. Então, a criança não era nem um sujeito de atribuição que deveria ser respeitado, não era considerado como uma pessoa, somente quando chegava à maturidade. E por isso os apóstolos não aceitam que ela se aproxime de Jesus. No caminho para Jerusalém, Jesus vai se aproximando daquelas pessoas que socialmente valem pouco. Observe que grande parte do ministério de Jesus é para essas pessoas. Então, levaram as crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Levo as crianças para receberem os gestos de afeto, uma carícia, uma atenção, uma oração. Jesus destina, Ele, o Senhor, parte do seu tempo, do seu gesto, da sua afetuosidade para com as crianças. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai-as e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Não proibir as crianças de virem até o Senhor. Nesses dias, tinha uma notícia que foi muito veiculada e que dizia assim, que o parlamento brasileiro aprovou a liberdade de cada mulher casada, de cada homem, de fazer a cirurgia para a esterilização, laqueadura, vasectomia, sem precisar da anuência do cônjuge. E que não somente isso, mas se abaixava a idade, que até agora é 25 anos para 21 anos. E a conclusão dos meios de comunicação era muito curiosa, que dizia assim, que as nações mais avançadas do mundo já estão fazendo assim, por isso que também o Brasil está dando um grande passo no progresso. É interessante que a Europa hoje, ela sofre por causa da diminuição da natalidade. Aquilo que já se torna um problema europeu, aqui é festejado como um grande avanço, aquele de impedir que se tenha nascimentos. A Europa sofre porque é uma diminuição de cultura, porque os dados sociológicos apontam que se cada 100 pessoas não tiverem 211 filhos, as gerações futuras ficam comprometidas na sua capacidade de transmissão da cultura, com todos os seus valores de cultura. Mas também tem um problema econômico, que uma Europa que está envelhecendo e que não tem a nova geração para manter socialmente, economicamente a sociedade europeia. Então, que o deixar vir a mim as criancinhas é também permitir nascimento, é fazer com que as crianças sejam acolhidas na nossa sociedade e na comunidade eclesial. Nós não podemos ficar limitando as crianças na vida de igreja. Às vezes as pessoas ficam tão perturbadas com o pequeno barulho de criança, quando os adultos perturbam muito mais no modo de se vestir, de se comportar e não participar da celebração. Como Jesus, abramos o nosso coração para acolher essas crianças. A oração hoje, depois da comunhão: ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga salvação e nos confirme na vossa verdade.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.